O silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. Muitas vezes é justamente nesse silêncio que Ele está preparando o maior milagre da sua vida. Minhas irmãs e meus irmãos, se você abriu este vídeo hoje com o coração apertado, sentindo que suas orações parecem não passar do teto, eu quero que permaneça comigo até o final. Talvez você tenha pedido uma resposta e ela não veio. Talvez tenha esperado uma porta se abrir e ela continua fechada. Talvez você esteja começando a pensar que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero dizer uma verdade que pode renovar completamente a sua esperança. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Existem momentos em que o Senhor trabalha no invisível. Enquanto nossos olhos enxergam apenas silêncio, Deus continua movendo circunstâncias, fortalecendo nossa fé e preparando aquilo que ainda não conseguimos compreender. Hoje nós vamos orar juntos por todos aqueles que estão cansados de esperar, por quem precisa de uma resposta dos céus e por quem deseja sentir novamente a presença de Deus. Eu acredito, de todo o coração, que esta oração chegará exatamente a quem mais precisava ouvi-la. Então permaneça comigo até o final e abra o seu coração, porque o Espírito de Deus pode transformar este momento no início de um novo tempo para a sua vida. Todos nós, em algum momento da vida, já enfrentamos uma fase em que parece que o céu está em silêncio. Oramos com sinceridade, derramamos lágrimas diante de Deus, clamamos por uma resposta, por uma cura, por uma porta aberta, por uma solução para um problema que parece não ter fim. Mas os dias passam, as semanas passam e tudo parece exatamente igual. É nesse momento que a nossa fé é colocada à prova. Porque confiar em Deus, quando tudo está dando certo, é relativamente fácil. O verdadeiro desafio é continuar acreditando quando não enxergamos nenhum sinal de mudança. A palavra de Deus nos mostra que muitos homens e mulheres viveram exatamente essa experiência. Houve momentos em que eles também esperaram, choraram e não entenderam o tempo do Senhor. Ainda assim, descobriram uma grande verdade. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo perfeito. Talvez hoje você esteja perguntando: Senhor, até quando? Quem sabe você esteja esperando pela restauração da sua família, pela cura de uma enfermidade, por uma oportunidade de trabalho, por uma resposta que parece distante ou pela realização de um sonho que aos poucos está perdendo a força dentro do seu coração. Mas existe algo que precisamos lembrar. Quando Deus permanece em silêncio, isso não significa que Ele deixou de agir. Muitas vezes, o Senhor está trabalhando onde nossos olhos não conseguem alcançar. Enquanto pensamos que nada está acontecendo, Ele está preparando pessoas, mudando circunstâncias, fechando caminhos que nos fariam sofrer e abrindo outros que nos conduzirão ao propósito dele. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação. E muitas vezes é justamente durante a espera que Ele fortalece a nossa fé, molda o nosso caráter e nos ensina a depender mais da sua presença do que das respostas que esperamos. Por isso, antes de começarmos nossa oração, eu quero fazer um convite. Não permita que a dúvida fale mais alto do que a promessa de Deus. Ainda que você não consiga entender tudo o que está acontecendo hoje, escolha confiar. O Senhor continua sentado no trono, continua no controle da sua vida e conhece cada detalhe da sua história. Agora, acalme o seu coração, respire profundamente e coloque toda a sua esperança diante de Deus. Vamos entrar em oração, com a certeza de que Ele ouve cada palavra que sai de um coração sincero. Pai amado e Deus eterno, nós nos colocamos agora na Tua santa presença com humildade,
reverência e confiança. Tu conheces cada pessoa que está acompanhando esta oração. Sabes o nome, a história, as lutas, as lágrimas escondidas e até aquelas dores que nunca foram contadas a ninguém. Senhor, quantos dos teus filhos têm vivido dias de silêncio? Dias em que parecem orar sem encontrar respostas. Dias em que o coração se pergunta se ainda existe esperança. Mas nesta hora, nós escolhemos confiar na Tua palavra e não nas circunstâncias. A Tua palavra nos ensina que Tu és um Deus fiel, que nunca abandona aqueles que Te buscam de todo o coração. Mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos, sabemos que os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Pai, visita agora aquele coração que está cansado. Fortalece quem acordou sem forças para enfrentar mais um dia. Abraça quem está chorando em silêncio. Sustenta quem sente que está carregando um peso maior do que consegue suportar. Que a Tua paz alcance, neste instante, cada lar, cada família e cada vida que participa desta oração. Senhor, se existe alguém vivendo um tempo de espera, ensina essa pessoa a descansar em Ti, que ela não seja dominada pela ansiedade, pelo medo ou pelo desespero, mas seja fortalecida pela certeza de que Tu continuas trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Renova a esperança daqueles que estavam pensando em desistir. Acende novamente a chama da fé nos corações que foram abalados pelas decepções da vida. Mostra que nenhuma oração feita com sinceridade é esquecida diante do Teu altar. Agora, meu irmão, minha irmã, coloque uma das suas mãos sobre o coração. Feche os seus olhos por um instante, se isso for possível, e respire profundamente. Enquanto você inspira e expira, entregue ao Senhor aquilo que mais tem pesado na sua alma. Não tenha medo de abrir completamente o seu coração diante dele, porque Deus conhece suas dores antes mesmo que elas sejam transformadas em palavras. Pai, nós entregamos em Tuas mãos toda preocupação, toda angústia, toda incerteza e toda aflição. Que o Teu Espírito Santo visite cada pessoa neste momento, trazendo consolo, direção e uma paz que o mundo não pode oferecer. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, ajuda-nos a permanecer firmes, que nunca percamos a convicção de que Tu estás conosco em cada passo da caminhada e que no tempo certo veremos o cumprimento das Tuas promessas. Nós declaramos pela fé que o silêncio não será o capítulo final desta história. A Tua voz será ouvida, o Teu propósito será cumprido e o Teu nome será glorificado na vida de cada um que ora conosco hoje. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está ouvindo esta oração. Amém. Senhor Deus, nós continuamos diante da Tua presença, porque sabemos que é nos Teus braços que encontramos descanso para a alma. Neste momento, eu Te peço por aquela pessoa que está vivendo uma batalha que ninguém conhece. Por fora, ela sorri, trabalha, cuida da família e segue em frente. Mas por dentro, o coração está cansado, ferido e cheio de perguntas. Pai, entra onde ninguém consegue entrar. Visita os pensamentos de quem já não consegue dormir em paz. Toca o coração de quem perdeu a alegria de viver. Levanta aquele que foi derrubado pelas decepções, pelas perdas ou pelas palavras que machucaram profundamente. Senhor, quebra toda corrente de desânimo, de medo e de incredulidade. Que toda voz que diz, não vai dar certo, seja silenciada pela certeza de que Tu és o Deus do impossível. Onde houver enfermidade, derrama a Tua cura conforme a Tua vontade. Onde houver conflitos familiares, derrama reconciliação. Onde houver portas fechadas, prepara o caminho certo. Onde houver escassez, concede sabedoria, provisão e sustento. Mas acima de tudo, Senhor, concede a Tua presença,
porque quando o Senhor está conosco, mesmo em meio às tempestades, encontramos forças para continuar caminhando. Agora, meu irmão, minha irmã, faça mais um gesto de fé. Abra as suas mãos diante de Deus, como quem está entregando tudo aquilo que não consegue mais carregar sozinho. Diga no silêncio do seu coração: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, recebe essa entrega. Recebe as lágrimas que talvez ninguém tenha visto. Recebe os sonhos que pareciam perdidos. Recebe os medos que têm roubado a paz dos teus filhos e, em troca, derrama esperança, derrama coragem, derrama discernimento, derrama uma fé renovada, capaz de permanecer firme mesmo antes do milagre acontecer. Que cada pessoa termine esta oração sentindo que não está sozinha. Que ela perceba que o Senhor caminhou ao seu lado o tempo todo, mesmo quando parecia distante. E que, ao olhar para trás no futuro, possa dizer: naquele momento em que eu pensei que Deus estava em silêncio, era justamente ali que Ele estava preparando o melhor para a minha vida. Nós descansamos na tua fidelidade, porque sabemos que o teu amor nunca falha, a tua misericórdia se renova a cada manhã, e as tuas promessas permanecem para sempre. Em nome de Jesus, nós oramos, confiamos e agradecemos. Amém. Meu irmão, minha irmã, antes de encerrarmos esta oração, permaneça só mais um instante na presença de Deus. Não tenha pressa de sair deste momento. Permita que a paz do Senhor encontre um lugar definitivo no seu coração. Talvez a situação ao seu redor ainda seja a mesma quando este vídeo terminar. Talvez o problema ainda precise de um tempo para ser resolvido, mas eu oro para que uma coisa já tenha mudado dentro de você: a sua confiança em Deus. Porque a fé não nasce quando vemos o milagre. A fé amadurece quando continuamos caminhando, mesmo sem enxergar o que Deus já está preparando. Lembre-se desta verdade durante o seu dia. O silêncio de Deus nunca é um sinal de abandono. Muitas vezes é o tempo em que Ele está alinhando pessoas, circunstâncias e acontecimentos para que tudo se cumpra da maneira certa. Não desista daquilo que você tem apresentado em oração. Continue confiando, continue perseverando, continue acreditando. O Senhor conhece o tempo certo para todas as coisas, e aquilo que Ele faz permanece para sempre. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, e responda apenas no seu coração. Qual é a área da sua vida em que você mais precisa confiar no tempo de Deus hoje? Entregue essa resposta ao Senhor. Ele já conhece a sua necessidade, mas espera que você a coloque diante dele com fé e sinceridade. Se esta oração fortaleceu o seu coração, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa simples declaração pode fortalecer a sua própria fé e também encorajar outras pessoas que estão enfrentando um tempo de espera. Que o Senhor abençoe a sua entrada e a sua saída, fortaleça a sua casa, proteja a sua família e conduza cada passo da sua caminhada. Que a paz de Cristo permaneça sobre a sua vida hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, eu quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal Sopro Divino com Moreira e ative o sino das notificações. Assim, todos os dias, às 7 horas da manhã, você receberá uma nova oração para começar o dia fortalecido na presença de Deus. Se você conhece alguém que está passando por um tempo de espera, de silêncio ou de provações, compartilhe este vídeo. Às vezes, Deus usa uma simples mensagem para reacender a esperança de uma pessoa que estava prestes a desistir. E se você puder, deixe o seu gostei. Esse gesto ajuda o YouTube a entregar esta oração para mais pessoas que também precisam de uma palavra de fé e esperança. Agora eu quero deixar uma promessa da palavra de Deus para acompanhar o seu dia. Espere no Senhor. Seja forte,
Coragem, espere no Senhor. Salmo 27:14. Guarde esse versículo no coração. Sempre que a ansiedade tentar dominar os seus pensamentos, lembre-se de que Deus continua no controle. O Senhor nunca perde o momento certo de agir. Muito obrigado por ter orado comigo até aqui. Que Deus derrame bênção sobre a sua vida, fortaleça a sua fé, encha o seu coração de paz e conduza os seus passos por caminhos de vitória. Eu sou Moreira, e esse é o Sopro Divino. Fiquem em paz.